Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje, nós vamos conhecer aí um personagem bíblico que foi real, emblemático da Bíblia Sagrada. Vamos saber quem foi Lucas na Bíblia. Vamos dar início fazendo a leitura bíblica no dia de hoje, que está localizado aí no livro Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4, que diz o seguinte, olha só: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas foi o evangelista que escreveu o terceiro evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Apesar de que a Bíblia não diz muito sobre Lucas, mas sabe-se, que ele era um médico de profissão e colaborador do apóstolo Paulo. Inclusive, ele acompanhou o apóstolo Paulo em muitas ocasiões. Vamos conhecer essa história? Muito provavelmente, Lucas foi um gentil. Vamos saber qual o significado de um gentil? Os gentios na Bíblia, basicamente, eram as pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. A palavra gentios aparece muitas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, mas dependendo do contexto e o significado dos gentios, pode se apresentar algumas variações. Nesse estudo, nós iremos entender melhor quem são os gentios e qual o significado deles. De forma geral, os gentios significa nações, que era no sentido original aplicado nesse termo. Entretanto, no decorrer da narrativa bíblica, a palavra gentios adquiriu um sentido restrito, principalmente para designar os pagãos. Isso significa que o termo hebraico goim é o termo grego ethnos ou helenes. São traduzidos ora como nações, ora como pagãos e ora como gentios. Então, de alguma maneira, aí você descobriu quem Lucas era. Ele era um gentio. E vamos saber mais sobre ele agora, nesse momento. Então, ele era um gentil de fala grega de Antioquia, da Síria, que talvez estabeleceu residência por um tempo em Filipos. Você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 12. Na epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo se refere a ele como médico amado. Além disso, o apóstolo se distingue dos homens da circuncisão. Apesar disso, alguns estudiosos se esforçam em supor que ele tenha sido um judeu na dispersão convertido ao cristianismo. Alguns intérpretes sugerem que Lucas possa ter sido irmão de Tito. Eles fazem essa sugestão aí com base em algumas passagens da Epístola aos Coríntios. Eu gostaria que você fizesse essas leituras aí para saber mesmo se Lucas era irmão de Tito. Você vai ler de 2 Coríntios 8, versículo 18, 2 Coríntios 12, versículo 18. No entanto, não é possível provar essa posição de forma realmente convincente. Existem muitas teorias em torno de quem foi Lucas, inclusive algumas que parecem ter um tanto quanto fantasiosas, né? A mais conhecida delas conta que Lucas foi escravo de Teófilo, a quem ele citou em suas obras, e que esse homem reconheceu a grande capacidade intelectual de Lucas e patrocinou seus estudos. Assim, Teófilo teria matriculado na Faculdade de Medicina da Universidade de Tarso. Supostamente, lá teria conhecido Paulo de Tarso. Segundo essa teoria, a amizade dos dois iniciou-se ali. E a conversão posterior de Paulo também conduziu Lucas à conversão. Vamos saber
como Lucas foi útil na obra do Senhor, apesar de tudo isso que aconteceu, né, na vida do apóstolo Paulo, e Lucas trouxe para nós informações muito importantes e confiáveis encontradas na Bíblia Sagrada. E através de suas obras, que se torna possível entender um pouco sobre a sua biografia. Lucas era uma pessoa culta, ele era educado, um pesquisador, historiador, extremamente disciplinado, detalhista como escritor. Em várias ocasiões, no livro de Atos, Lucas se coloca como uma testemunha ocular dos acontecimentos ali narrados. Ele destaca sua participação especialmente como um companheiro muito próximo do apóstolo Paulo. Você vai ler aí essas passagens bíblicas. Atos dos Apóstolos, 16, versículo de 10 ao 17, Atos 20, versículo de número 5 e o 21. Você vai ler o versículo 27 e o 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Além da passagem em Colossenses, Paulo também faz menção a Lucas quando, ao escrever a Filemon, mais uma vez, o apóstolo ressalta que o médico era um dos grandes cooperadores. Quando Paulo escreveu essas duas cartas, ele estava preso. Considerando esse fato e combinando com os relatos dos 2 últimos capítulos do livro de Atos, é possível concluir que Lucas era um dos seus companheiros, tanto na difícil viagem em que enfrentou um naufrágio, quanto em sua prisão em Roma. Não é exagero imaginar que Lucas, como médico e fiel companheiro missionário de Paulo, também tenha amparado não apenas como amigo e irmão em Cristo, mas também como médico em suas aflições físicas, né? Que ele passava, que o apóstolo Paulo passou muita coisa, então Lucas estava ali sempre ali cuidando dele. Então Lucas estava acompanhando sempre o apóstolo na ocasião de sua segunda prisão em Roma. Já próximo do seu martírio, quando Paulo escreveu a Timóteo, o apóstolo destacou que somente Lucas estava com ele. Portanto, não se sabe se Timóteo conseguiu chegar a tempo antes de Paulo ser martirizado. Lucas talvez tenha sido o único a acompanhá-lo em seus últimos dias de vida. Então, ele deve ter sido aí um companheiro para o apóstolo Paulo nas suas viagens. Após esse período, nada se sabe sobre o que aconteceu com Lucas. Tradições cristãs muito antigas afirmam que ele continuou dedicando completamente sua vida à obra do Senhor. Ele permaneceu empenhado na proclamação do Evangelho, até que faleceu com a idade avançada na Grécia. Alguns apontam a região da Beócia, na Grécia Central, como sendo o local aonde ele passou seus últimos dias. Também existe uma especulação, e diz que ele teria vivido até os seus 84 anos de idade, sem ter esposa ou filhos. Vamos falar agora do escritor Lucas. Desde muito cedo, ainda na igreja primitiva, a tradição cristã a ele atribuiu essa autoria dos 2 livros do Novo Testamento. Se realmente Lucas foi um gentio, então ele pode ter sido o único não-judeu a escrever o livro do Novo Testamento, apesar de também não se saber quem escreveu a carta aos Hebreus. Em seus escritos é possível perceber traços de sua formação profissional. Ele aplica um grego culto com linguagem e se mostra bastante específico ao descrever casos de enfermidades. Pela qualidade e organização do seu trabalho, Lucas é considerado um historiador primordial no 1º século, cuja obra é impecável, digna de confiança. Além de Paulo, Lucas teve contato muito próximo com os mais notáveis líderes cristãos da igreja primitiva. Provavelmente ele conheceu Filipe, Silas, Barnabé, Timóteo, Tito, Marcos
Tiago e Judas, irmão de Jesus, além dos apóstolos como Pedro e João. Então ele foi aí um felizardo, né, de encontrar esses homens de Deus, de ter experiências com eles, de ensinamentos que eles poderiam ter passado para ele. Mesmo ele sendo um médico culto, ele conheceu esses mártires, né? Esses homens de Deus aí, que foram esses que eu citei para você. Ele pode ter estado em lugares intimamente associados ao próprio ministério de Jesus e seus apóstolos. Lucas conseguiu ter acesso a conhecimentos valiosíssimos e seguros acerca do Senhor Jesus, conforme ficou claro no terceiro evangelho, né? Lucas, capítulo 1, versículo de 1 ao 4, que eu fiz até uma leitura para você no início. Você pode ler novamente, né? Para você ver como Lucas foi detalhista. Ele foi detalhista, ele foi lá atrás. Eu vou saber como foi a história de Jesus, né? Porque ele se converteu também ao Senhor Jesus. Então ele foi atrás da história. Eu vou saber como foi realmente a história do nosso Senhor Jesus. Vou aqui escrever, vou deixar registrado. Então foi um privilégio. Foi um privilégio que ele teve de presenciar aí muitos testemunhos e relatos da história dos primeiros anos da igreja cristã. 2 livros escritos por Lucas, apenas com o objetivo de servir o Teófilo, seu destinatário imediato, mas alcançar todas as nações com a pregação do Evangelho. Apesar das muitas teorias que se propagaram nas antigas tradições cristãs acerca de quem era Lucas, não é necessário muito para se entender que a sua importância foi grandíssimo e muito habilidoso, né, ao escrever, detalhar aí sobre os acontecimentos da vida de Jesus. Ele tinha o seu coração fervorosamente devotado a Cristo e à causa do Evangelho. E finalizar a mensagem de hoje, aqui vai 3 características importantes sobre a vida de Lucas que todos nós devemos aprender. Primeiro, a fama não é tudo. A Bíblia não fala quase nada sobre Lucas. Não há nenhuma citação de algo que Lucas disse em relato das obras que fez. Apenas sabemos que era um médico e que acompanhou Paulo em algumas de suas viagens, mas o legado de Lucas foi impressionante. Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele não foi o protagonista de nenhum desses 2 relatos. Em vez de pensar só em sua própria fama, Lucas pensou em que seria útil para todos. Lucas deu a glória a Deus e usou, né, de forma sábia o que ele sabia para transferir para nós. Deus usou Lucas para abençoar a todos que leem a Bíblia. Lucas não é famoso, mas o seu legado continua vivo até hoje. Deus honra aqueles que, como Lucas, não procuram sua própria glória, mas procuram fazer a vontade de Deus. Você vai ler aí Provérbios 15:33. Você está vendo aí como a fama ela não é tão importante. O importante é você deixar um legado de caráter, um legado que as pessoas vão lembrar de você pelo teu caráter, pela tua personalidade, pelas coisas boas que você fez. Você não será lembrado por você ter fama e dinheiro. Pode até ser falado o teu nome se você for conhecido, porque muitas pessoas, elas falam mesmo. Nós vemos que a mídia aí fala mesmo, mas o importante é você deixar um legado de caráter das pessoas que estão ao teu redor. Das pessoas dizerem assim, olha, tal pessoa foi, mas deixou um legado importantíssimo. Olha, fez isso de bom, mostrou quem é realmente, não se vendeu, não se prostrou, foi verdadeiro, foi justo, foi justa. Então, eu quero dizer para você aí, neste momento, que está ouvindo essa mensagem sobre a vida de Lucas, que você coloque isso em prática na sua vida. Tira isso da sua cabeça de fama. O importante é você ser conhecido por Deus. Se Deus quiser te honrar, só para teu nome, fazer você ser conhecido, amém, Deus abençoe. Isso aí é uma consequência da tua fidelidade com Deus. Agora você querer fazer de tudo para ser famoso, puxar o tapete de alguém, fazer coisa errada para poder chamar atenção, isso não é bonito. Então Lucas aqui, o médico Lucas,
o que está na Bíblia Sagrada, ele deixou aí para nós esses exemplos, né? Ele honrou a Deus, ele foi fiel, né, ali ao Senhor, escrevendo a sua palavra. Isso é importante. Então aí que você possa aprender essa primeira lição com este amado médico chamado Lucas, que foi aí um homem que... Porque fama não é tudo. Fama não é tudo. Vamos agora para a segunda característica importante que nós podemos aprender com Lucas. O segundo ponto é o valor da amizade. Então, sozinho e sem ninguém para o apoiar em sua defesa no tribunal, apenas Lucas estava com ele. Você vai ler 2 Timóteo, do capítulo de número 4, do versículo 9 ao 11. Faça essa leitura aí para você ver como Lucas ele foi muito importante na vida do apóstolo Paulo. Lucas sabia o que era ter uma amizade verdadeira. Ele valorizava as amizades verdadeiras. Então, por isso, eu digo para você aí que está ouvindo, valorize amizades verdadeiras. As verdadeiras, que na tua frente, ele, de alguma maneira, ou ela de alguma maneira, possa ser uma pessoa que mesmo que você não goste de alguns conselhos, mas que você, de alguma maneira, receba os conselhos de repreensão, porque a amizade não é só você ficar passando a mão na cabeça da pessoa, a amizade não é só você falar as qualidades das pessoas, não, a amizade também é você chegar para a pessoa e falar para ele, para ela, olha, você tá errando aí nesse ponto, você não está certo, não tá correto para você, olha, eu achei que isso aí você passou do limite. Então, ser amigo não é só você falar as qualidades, não. Ser amigo não é você passar a mão na cabeça de alguém só porque é teu amigo. Ah, eu não vou falar a verdade para esse meu amigo, para essa minha amiga, porque ele não vai querer saber de mim. Porque eu quero dizer para você o seguinte, esse tipo de amizade eu não quero para mim. Eu quero pessoas que falem a verdade para mim. Se eu estiver errando em alguma situação da minha vida, que essa pessoa com o meu amigo chegue para mim e fale, olha, você está errando assim, assado. Então, eu quero amizades verdadeiras. Eu tenho certeza que você também que está ouvindo, né, irmãos e irmãs em Cristo, ouvinte da palavra do Senhor, também quer esse tipo de amizade. Esse tipo de amizade que você não pode falar a verdade, não é amizade. Não é amizade. Então, o Lucas aqui mostrou o valor da amizade. Em momentos que o apóstolo Paulo estava sozinho, não tinha ninguém do lado dele, estava ali, pelo menos o Lucas, ajudando ele nas suas lutas e tribulações. Então, que você possa saber o verdadeiro significado de uma amizade. Não esteja somente no momento de alegria, mas no momento de dor, de aflição, né? Os amigos verdadeiros, eles chegam no momento da aflição também. E um amigo verdadeiro vai te dar um conselho também de correção. Olha, que você está fazendo isso aí vai dar ruim para você. Então, o amigo verdadeiro não é só aquele que passa a mão, como eu disse, mas é aquele que fala a verdade dura e crua. Mesmo que doa, você fala a verdade para essa pessoa. Porque é melhor você falar a verdade, melhor você falar uma verdade que dói do que uma mentira que você vai chorar muito, muito mais ainda. Então, Lucas, aí nós devemos aprender sobre o valor da amizade, né, com o médico Lucas. Terceira característica que nós temos que aprender com Lucas. Quem procura a verdade, encontra. Para escrever os seus relatos sobre a vida de Jesus, o início da igreja, Lucas investigou tudo cuidadosamente. Ele queria que Teófilo e todos os que lessem seus livros tivessem uma base sólida para acreditar em Jesus. Lucas 1, de 1 ao 4. Lucas procurou verdade. O resultado foi o relato mais detalhado da vida de Jesus, que confirma que ele é o Salvador. A nossa fé não precisa ser cega. A Bíblia diz que devemos analisar todas as coisas, né? Você vai ler 1 Tessalonicenses 5, 21. Investigue tudo, aquilo em que você acredite, para confirmar se está certo, se é bom. Investigue. Vai analisar se realmente isso é bom ou se é ruim. Se cremos que Deus tem a resposta, isso não é falta de fé. Pelo contrário, fortalece a fé, porque Deus revela a verdade a quem procura. Então seja também aí como o médico Lucas, que vai à procura da verdade, e essa verdade você vai encontrar e você vai escrever e deixar escrito para que todos futuramente leiam as obras escritas através de você. Então, meus amigos, irmãs em Cristo,
ouvintes da palavra do Senhor, essa foi a história de Lucas, o médico amado. Que você possa aí se edificar, colocar em prática na sua vida aí, sobre a vida desse homem, que ele foi um companheiro ali na vida do apóstolo Paulo, porque para ele fama não era tudo, né? Ele tinha ali uma importância muito grande na ajuda ali do apóstolo Paulo, e ele sabia o valor de uma amizade, e ele procurou a verdade e encontrou, porque relatou aí nos seus 2 livros, um que leva o seu nome e o outro aí que dá continuidade aí às obras que os discípulos de Jesus fizeram para dar início à Igreja do Senhor. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.